O Paris Saint-Germain, depois de tantas promessas, bilhões investidos e superestrelas acumuladas, finalmente ergueu a primeira taça da Liga dos Campeões da UEFA. Mas quando o apito final soou, Kylian Mbappé já não estava mais lá. O grande projeto de estrelas do passado havia se esvaziado. Neymar, Messi, Verratti tinham ido embora, e mesmo assim o clube venceu. Na tribuna de honra, se levantar os braços ou sorrir exageradamente, um homem observava tudo em silêncio. Nasser Al-Khelaifi. Ele não marcou nenhum gol, não fez nenhum passe, mas sem ele, nada daquilo teria sido possível, porque enquanto os olhos do mundo estavam nos gramados, Nasser comandava uma revolução nos bastidores. Comprou o PSG e o reconstruiu com cheque em branco. Mudou o mercado de transferências, seduziu a UEFA, a FIFA e toda uma geração de jogadores. Para uns, é o arquiteto do futebol moderno, para outros, um vilão silencioso, que representa tudo o que há de mais artificial no esporte. Um bilionário que usa o futebol como peça política, como um palco de poder. E se engana quem pensa que o PSG é a sua única arma. Ele é o presidente da beIN Sports, a emissora que transmite o futebol para o mundo árabe. É um membro poderoso da UEFA e está sempre nos bastidores das decisões mais importantes do futebol global. Essa é a história de um homem que nunca precisou entrar em campo para vencer. Essa é a história de Nasser Al-Khelaifi. Ele nasceu no deserto, mas a vida o levaria ao topo do futebol mundial. Nasser Al-Khelaifi veio ao mundo em 1973, na cidade de Doha, no Catar, numa época em que o país ainda não nadava em petróleo e luxo. Sua família era simples. Seu pai era pescador de pérolas, uma das profissões mais humildes e sofridas do velho Catar, antes da era do gás natural. E foi nesse cenário árido que nasceu um garoto com uma obsessão improvável: o tênis. Aos 12 anos, Nasser cruzava a cidade a pé, de ônibus ou como desce, só para bater uma bola em uma das poucas quadras de Doha. O tênis era um esporte de elite, mas ele não tinha uma raquete importada, treinador renomado ou qualquer tipo de estrutura, só tinha vontade. Nasser cresceu tentando quebrar barreiras. Chegou a competir como profissional representando o Catar na Copa Davis. Jogou 43 partidas, venceu só 4. Não levantou nenhum troféu. Era um atleta mediano num país sem tradição. Fracassou no esporte, mas venceu no networking, porque ali, nas quadras de tênis, ele conheceu um jovem que mudaria seu destino, Tamim bin Hamad Al Thani, o príncipe herdeiro do Catar. Apaixonado por esportes e fã de tênis, Tamim se encantou com a dedicação de Nasser. Começou como tutor particular, mas o tempo fez deles amigos de verdade. E então veio o grande salto. Tamim não esqueceu quem esteve ao seu lado nos tempos de anonimato. Ao longo dos anos, Nasser e Tamim cultivaram uma amizade íntima, que se mostrou muito lucrativa para o Al-Khelaifi. Depois de uma carreira no tênis que durou pouco mais de uma década, na qual ele chegou no lugar 995 no ranking mundial e ganhou apenas 2 games em suas 2 únicas partidas de nível ATP, em 2005, graças ao seu relacionamento com o príncipe, Al-Khelaifi se juntou à novíssima Qatar Investment Authority, QIA, a empresa fundada pela família real para diversificar seus investimentos fora do mundo do petróleo e do gás. Desde então, sua ascensão foi meteórica. Em 2008, ele foi nomeado presidente da Federação de Tênis do Catar e depois vice-presidente da Federação Asiática, 2 cargos que ainda ocupa. 3 anos depois, em junho de 2011, seu amigo Al Thani o colocou à frente da Qatar Sports Investment, QSI, a subsidiária da QIA, focada exclusivamente nos negócios do mundo do esporte. Sua missão? Transformar o recém-comprado Paris Saint-Germain em uma das melhores equipes do planeta. O amigo de Nasser recompensou a lealdade com algo que poucos já receberam: poder absoluto. Al-Khelaifi foi nomeado como presidente do Conselho de Investimentos Esportivos, chefe da beIN Sports e ficou à frente de um projeto ambicioso: fazer o Qatar dominar o futebol mundial. A partir dali, Nasser Al-Khelaifi deixava de ser um ex-atleta frustrado para se tornar um homem mais influente nos bastidores do esporte. Era o começo de uma revolução. O PSG até tinha torcida, um estádio histórico e alguns títulos nacionais, mas não era protagonista. E foi sob o comando direto de Nasser que o plano entrou em ação. Investimentos bilionários, contratações midiáticas e uma estratégia de marketing que transformou o clube em uma marca global. Logo de cara chegaram Zlatan Ibrahimovic, um dos maiores personagens do futebol moderno, Thiago Silva, capitão da seleção brasileira e símbolo de liderança, Nenê, antes de todos os craques, ele foi quem segurou a camisa do PSG no peito. Nenê foi protagonista da transição e o primeiro ídolo da nova era. Ezequiel Lavezzi, estrela da seleção argentina, conhecido por sua entrega, Maxwell, lateral multicampeão pelo Barça e Inter de Milão, Javier Pastore, o primeiro craque midiático da nova era, contratado por cerca de 40 milhões de euros, Marco Verratti, uma joia italiana pouco conhecida na época que virou ídolo no clube, David Beckham, que foi quem deu status de grife ao projeto. Mesmo no fim de carreira, Beckham atraiu os holofotes e fez o mundo olhar diferente para o PSG.
Depois chegou Edinson Cavani, o matador uruguaio que chegou com fome e fez história, virou o maior artilheiro da história do clube e um símbolo de raça parisiense. E claro, o brasileiro Marquinhos, que com o passar do tempo se tornou um dos ídolos e líderes do time. Esses jogadores foram a fundação da nova era. Foram eles que transformaram o Paris Saint-Germain de um time coadjuvante em um protagonista da Ligue 1 e um competidor europeu em ascensão. Com Carlo Ancelotti no comando técnico, seguido por Laurent Blanc, o PSG começou a dominar a França. Tricampeão francês consecutivo, 2013, 14 e 15, multiplicando sua torcida, ampliando sua estrutura e virando marca global. Mas ainda faltava algo, o reconhecimento europeu. As campanhas na Liga dos Campeões ainda terminavam nas quartas de final. O time era forte, mas não era temido. Era necessário mais, e Nasser sabia disso. Essa fase, no entanto, foi o alicerce. Sem Ibra, Thiago Silva, Pastore e companhia, o PSG jamais teria alcançado o tamanho que tem hoje. Foi o começo de tudo. Só que nem tudo foram flores. Houve episódios que mancharam a imagem do clube. Em 2015, vazaram documentos sobre os contratos astronômicos e os rivais passaram a questionar a origem do dinheiro qatari, iniciando as acusações formais de fair play financeiro violado. E mesmo com grandes jogadores, o PSG ainda enfrentava dificuldades em atrair os maiores nomes do planeta. Para muitos atletas de elite, o clube ainda era visto como uma vitrine, não um destino final. E por mais que brilhasse em casa, na Europa, o PSG ainda não era levado a sério. Essa era foi marcada pela construção da identidade, grandes contratações, conquistas domésticas e uma estrutura que estava sendo formada. Mas nos bastidores, o ambiente era instável e o desafio da Champions League, o verdadeiro objetivo, continuava sendo apenas um sonho distante. Se a primeira fase da gestão Nasser foi sobre construir as bases, a segunda foi sobre o choque de grandeza. Depois de anos esbarrando nas quartas de final da Champions League, Nasser Al-Khelaifi decidiu que era hora de mudar a história do futebol com uma canetada. Em 2017, o mundo assistiu atônico enquanto o PSG quebrava todos os recordes financeiros e contratava Neymar Jr. por 222 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol. Poucas semanas depois, completava o combo com Kylian Mbappé por 180 milhões de euros. O planeta do futebol balançou. Era oficial. O PSG era sinônimo de poder. E Nasser, o homem que transformava um clube local em potência global. Neymar virou garoto propaganda do projeto. Mbappé, o prodígio da França, a promessa de domínio. E a missão era clara, vencer a Champions League, custasse o que custasse. Nasser, que sempre operou nos bastidores, assumia cada vez mais o papel de protagonista. Estava presente nas reuniões da UEFA, se tornou presidente da Associação Europeia de Clubes e passou a ser uma das vozes mais influentes do futebol mundial. Muitos começaram a vê-lo como o símbolo do chamado futebol de Estado, um gestor com acesso direto ao poder político e financeiro do Catar. Mas junto com a fama vieram os conflitos. Nos vestiários, as estrelas colidiram. Neymar e Mbappé disputavam a atenção. Técnicos vinham e iam. Unai Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier, ninguém parecia ter autoridade suficiente para controlar o elenco bilionário. E nos bastidores, as histórias de regalias, privilégios e jogadores acima da instituição se acumulavam. Um episódio marcante aconteceu em 2019, envolvendo Neymar. Após mais uma temporada marcada por lesões e eliminações precoces, o camisa 10 deixou claro que queria voltar ao Barcelona. A declaração pública caiu como uma bomba em Paris. Torcedores protestaram, membros da diretoria se revoltaram e os sheiks do Catar, os verdadeiros financiadores do projeto PSG, ficaram furiosos. Para eles, aquilo não era apenas uma negociação, era uma traição. Afinal, o clube havia sido moldado em torno de Neymar. Ele era o símbolo máximo da ambição de Nasser Al-Khelaifi. A tensão virou guerra silenciosa. Neymar faltou à representação do elenco, deu entrevistas polêmicas e chegou a dizer que o melhor momento da carreira havia sido a virada do Barça sobre o PSG, em 2017, o famoso 6-1. Foi o estopim. Nasser, que até então defendia o craque em todas as ocasiões, endureceu o discurso. Publicamente, afirmou que os jogadores tinham que assumir suas responsabilidades e que não aceitaria mais comportamentos de diva. O PSG começou a ouvir propostas, mas o Barcelona não tinha dinheiro, e no fim, Neymar teve que ficar. Curiosamente, foi após esse episódio que o brasileiro teve uma de suas melhores temporadas em Paris, ajudando o time a chegar à final da Champions League em 2020. Mas o desgaste entre as partes nunca mais foi o mesmo. Em abril de 2021, o futebol europeu quase colapsou. 12 dos clubes mais ricos do continente anunciaram a criação de uma Superliga Europeia, uma competição exclusiva para gigantes, sem rebaixamento, sem mérito esportivo, sem espaço para os pequenos. A ideia foi liderada por ninguém mais, ninguém menos que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e apoiada por potências como Barcelona, Juventus, Manchester United e Liverpool. Era o início de uma rebelião contra a UEFA, e para muitos parecia o futuro inevitável do futebol. Mas Nasser Al-Khelaifi fez o impensável, disse não. O PSG foi o único dos gigantes que recusou o convite, e com isso, Nasser virou o rosto da resistência.
ganhou força na UEFA, se aproximou do presidente Alexander Ceferin e foi nomeado presidente da Associação Europeia de Clubes, um dos cargos mais poderosos do futebol mundial. Ele foi o primeiro não europeu a conseguir tal façanha. Enquanto Florentino queria uma liga dos bilionários, Nasser defendia a tradição, os campeonatos com acesso por méritos e o equilíbrio financeiro. Para muitos, era a hipocrisia vinda de um clube bancado por um Estado. Para outros, foi um movimento estratégico brilhante. Ele se posicionou como o guardião do futebol, enquanto consolidava poder nos bastidores. Com a Superliga desmoronando em apenas 48 horas, o PSG saiu como vencedor moral, e Nasser como o diplomata que salvou o jogo. Com moral elevada e prestígio internacional, Nasser foi às compras. Na temporada 2021-22, protagonizou uma janela de transferências histórica. Trouxe Lionel Messi, Sérgio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum, tudo em uma tacada só. O mundo parou. Messi, considerado o maior jogador da história, agora usaria a camisa 30 do Paris Saint-Germain. O clube virou manchete em todos os jornais, explodiu em marketing, redes sociais e novos patrocinadores. O PSG registrou uma receita de aproximadamente 670 milhões de euros, se posicionando como o terceiro clube com o maior faturamento na Europa, atrás apenas de Manchester City e Real Madrid. Mas, como tantas vezes aconteceu com o projeto de Nasser, o sucesso comercial não se traduzia em glórias esportivas. O PSG fracassou novamente na Champions League. Foi eliminado pelo Real Madrid de Karim Benzema após um apagão inexplicável em 20 minutos. Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé juntos, o vestiário virou uma panela de egos e silêncio. Os torcedores passaram a cobrar não apenas os jogadores, mas o próprio Nasser, que vê a joia mais cara do seu projeto se correr por dentro. A pergunta pairava no ar: o PSG era um time ou apenas um produto? E foi aí que ele entendeu, não bastava acumular estrelas, era preciso construir uma constelação com identidade. Messi saiu sem deixar saudades entre os torcedores. Neymar foi vendido ao futebol saudita após polêmicas e anos de desgaste. E até Mbappé, estrela criada dentro do novo PSG, virou as costas para o clube e preferiu buscar novos ares. Ele se despediu em 2024, indo para o Real Madrid. Meses depois, Mbappé acusou o PSG de calote e uma briga entre Nasser, Mbappé e seu staff começou nos bastidores. Todos imaginavam que o Paris nunca se recuperaria após ter sido abandonado por todas as suas estrelas, mas contra todas as expectativas, dessa vez o projeto de Nasser Al-Khelaifi funcionou. A ordem dos bastidores foi clara: vamos formar um PSG com identidade, um PSG da França para o mundo. Com isso, o clube passou a priorizar jovens franceses como Warren Zaïre-Emery, que virou dono do meio de campo com apenas 18 anos, Bradley Barcola, ponto ousado e decisivo, Randall Kolo Muani e Désiré Doué, promessas que evoluíram em tempo recorde, e além deles, a equipe contava também com o talento de Ousmane Dembélé. Mas Nasser sabia que só a juventude não bastava, faltava alguém com autoridade, experiência e visão de jogo coletivo. E foi aí que veio Luiz Henrique. Ele deu forma ao que Nasser idealizou, transformou um grupo de jovens em uma máquina de jogar futebol. Criou um time composto de bola dominante, movimentação fluida e agressividade vertical. Um PSG mais leve, dinâmico e coletivo, o oposto do que se via na Era das Estrelas. Na temporada 2024-25, o plano se materializou, em glória. Campeão da Liga 1 com autoridade e ampla vantagem, campeão da Copa da França e, por fim, campeão da UEFA Champions League, vencendo a poderosa Inter de Milão na grande decisão. E não foi apenas uma final qualquer, foi uma verdadeira goleada e passeio dos franceses, com um 5-0 que entrou para o livro dos recordes. Essa foi a primeira Champions da história do clube, um marco que fugia do PSG há décadas, e que só chegou quando o clube deixou de buscar nomes e passou a buscar um projeto. Nasser Al-Khelaifi não jogou, não fez gols, não deu assistências, mas foi o verdadeiro vencedor do maior título da história do Paris Saint-Germain. Enquanto os jogadores brilhavam em campo, ele construía nos bastidores a revolução mais importante do futebol francês em décadas. Depois de anos insistindo em galácticos, superestrelas e marketing de impacto, Nasser mudou, desmontou o projeto com Messi, Neymar e Mbappé e decidiu apostar no PSG mais francês, mais jovem e com mais identidade. Mas isso não foi um retrocesso. Foi a estratégia que deu certo. Nasser não só calou os críticos, ele reescreveu o destino do PSG. Enquanto o Paris Saint-Germain levantava a taça da Champions League, o mundo inteiro teve que reconhecer: o vilão da história virou o arquiteto do final feliz. Nasser não apenas venceu, ele provou que a visão, quando sustentada por coragem, paciência e trabalho, constrói a história. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.